Olá, pessoal. Então, retomando o tema da aula anterior, o mercantilismo, na verdade, retomando o tema de formação do território brasileiro, para a gente ver até onde, quando que Goiás vai surgir dessa história toda, né? Nós pegamos, por exemplo, aqui em 1548, 1549, a descoberta da mina de Potosí pelos espanhóis na Bolívia, né? Essa mina ela é tão importante que, por exemplo, e isso é uma característica de toda a área que você vai ter uma grande descoberta de metais preciosos, é que você vai ter um afluxo enorme de pessoas para essa área e que vai transformar, por exemplo, Potosí, alguns anos depois, na segunda cidade mais populosa do mundo, né? Vai se tornar a cidade, cidade segunda cidade mais populosa do mundo. Só para vocês terem ideia do que era isso, tá? E aí, no caso, né, o que vai acontecer? Só vai perder para Paris, né, que era a primeira cidade mais populosa do mundo. Naquele momento era Paris. Mas por quê? Porque você vai ter gente de todo o planeta correndo para Potosí para tentar enriquecer com a exploração. É engraçado que, ao contrário do que vai acontecer no Brasil, a mão de obra fundamentalmente utilizada em Potosí, você tinha escravos, mas também eram muito indígenas, né? A mão de obra indígena era muito utilizada também, não só escravos africanos, mas também, né, indígenas. Bem, e aí o que vem a ser o mercantilismo, pessoal? O mercantilismo é o seguinte: o mercantilismo ele é um paradigma econômico que dizia o seguinte: o país ele era rico, quanto mais rico o país era porque é o seguinte, porque ele tinha ouro acumulado. Então, o que você no mercantilismo tinha que fazer para enriquecer? Acumular metais preciosos. Mas o fato de acumular metais preciosos te torna rico? Para o mercantilista, sim. Só que, e como é que você acumulava metais preciosos? Além de você encontrar áreas de exploração de metais preciosos, jazidas, etc., você tinha que proteger o seu mercado da concorrência. Então, você tinha que fazer o quê? Protecionismo. Você tinha que fazer com que os outros importassem de você e te mandassem metais preciosos, você tinha que fechar o teu mercado para você não importar nada dos outros. Era assim que funcionava, tá? Isso daqui gerava inflação. E naquele momento, inflação era visto como sinônimo de prosperidade, tá? Inflação no mundo mercantilista era visto como é, um sinal de prosperidade. Quanto mais inflação você tinha, quer dizer que mais metais preciosos você tinha conseguido acumular, tá? E a base disso tudo aqui era o chamado Pacto Colonial, que também naquele momento era conhecido como exclusivo, né? Naquele momento não, hoje em dia, exclusivo colonial. Vocês podem encontrar dessas duas formas a ideia de pacto colonial e exclusivo colonial. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que funcionava o pacto colonial ou exclusivo colonial. Aqui. Pacto colonial. Qual era a ideia do pacto colonial? Era você fazer o quê? Era a metrópole, você tinha a colônia, e do outro lado você tinha o quê? A metrópole. No nosso caso, o Brasil é a colônia e Portugal é a colônia. Isso se aplicava também às colônias inglesas, às colônias espanholas, não era só uma exclusividade da relação entre Portugal e Brasil, não. E o que fazia? O Brasil mandava matérias-primas para Portugal, que mandava para o Brasil
produtos manufaturados. Tá? Essa era a relação. Então, por exemplo, o Brasil ele mandava pau-brasil para Portugal. Portugal mandava o quê? Os móveis já trabalhados com a tinta do pau-brasil para o Brasil. E, por exemplo, se alguém tivesse a necessidade de importar alguma coisa que não era produzida no Brasil, o que fazia? E não era produzida em Portugal, manufaturada. Portugal trazia de outro país e mandava, mas sim, as taxas eram absurdas. Então, assim, era muito caro. Isso aí, de matéria-prima, o Brasil mandava para Portugal basicamente tudo, né? Você tinha pau-brasil, você tinha o quê? Ouro, né? Diamantes, cana-de-açúcar, né? Tudo isso era mandado para Portugal. E Portugal, em contrapartida, mandava para o Brasil os produtos manufaturados. Né? Essa era a relação do Pacto Colonial e do exclusivo colonial. Bem, só que aí a história vai avançando, e acontecimentos históricos fazem a realidade de determinado período histórico se alterar. Né? E não vai demorar muito, nós teremos também a alteração da realidade brasileira naquele momento, a partir do ano de 1578. Eu vou explicar por quê para vocês. Bem, 1578. O que vai acontecer, professor, em 1578, que vai afetar a nossa realidade brasileira e vai possibilitar a maior interiorização do território brasileiro? O que vai acontecer é o seguinte. Em 1578, ocorre a chamada Batalha de Alcácer Quibir, tá? Que também é conhecida como Batalha dos Três Reis. Nessa batalha, que vai acontecer, é uma daquelas batalhas entre cristãos e mouros, né? Povos islâmicos. Ela vai ocorrer no território atual do Marrocos. O rei português, o então rei português, muito jovem, com seus 21 anos, Dom Sebastião, desaparecerá ou morrerá. E por que eu coloquei essas duas coisas? Porque até hoje nunca encontraram um corpo de Dom Sebastião. Então não se sabe exatamente o que aconteceu. É muito provável que ele tenha morrido, né? Mas nunca se encontrou. As tropas cristãs foram massacradas. As tropas portuguesas, não eram só os portugueses, você tinha ali também tropas papais, né? E tropas espanholas, se eu não me engano também. Essas tropas vão ser massacradas pelos mouros, pelos povos islâmicos naquele momento. E o rei português, então, com seus 21 anos, ele desaparecerá. Por que isso vai afetar o Brasil? Porque isso daqui vai gerar a chamada crise dinástica. Bem, Dom Sebastião era muito jovem, ele ainda não tinha reproduzido, ele não tinha herdeiros. Então, quem vai assumir o trono no lugar de Dom Sebastião em 1578 será Dom Henrique. Dom Henrique I, seu tio. E Dom Henrique já era muito velho. Então, Dom Henrique morrerá em 1580. Morte de Dom Henrique. Isso daqui, a morte de Dom Henrique, gerará o quê? A chamada crise dinástica. Porque não havia um herdeiro direto ao trono português. Essa crise dinástica, ela levará a um período terrível para os portugueses, né?
que vai, inclusive, ter impactos na psique dos portugueses, que vão esperar a volta de Dom Sebastião durante séculos, né? Durante séculos. Inclusive, há movimentos sebastianistas no Brasil até no século XX, como, por exemplo, Canudos, né, que pregam a volta de Dom Sebastião, para salvar aquele povo, salvar aquela situação caótica que se gerou com a morte do rei português. Porque naquele momento vocês têm que pensar o seguinte: Portugal estava vivendo seu auge de poderio econômico, poderio militar no mundo. Portugal era um dos grandes impérios no mundo daquele momento, juntamente com a Espanha. E aí, enfim, com a morte de Dom Sebastião e a morte de Dom Henrique, já velho, quem assumirá o trono português? Veja bem, parece até a novela, né? Novela de mexicana, né? No caso, quem assumirá o trono português será o rei da Espanha. O rei da Espanha assumirá o trono português. E esse período, que a Espanha e Portugal se tornarão um reino só, ele ficará conhecido como a União Ibérica. E ele vai durar de 1580 a 1640. Então, de 1580 a 1640, ocorrerá a chamada União Ibérica. Tá? O que quer dizer a União Ibérica, professor, mesmo? A União Ibérica quer dizer o seguinte, que Portugal, o reino de Portugal e o reino da Espanha, eles se tornarão uma coisa só. E quem é o governante que governará esse vasto império, esse império gigantesco? Será o rei chamado de Felipe II. O rei Felipe II. A Espanha, antes da União Ibérica, já tinha se constituído no império mais poderoso do mundo. Só para vocês terem ideia, a Espanha já tinha as Filipinas, que justamente receberá esse nome em homenagem a Filipe. A Espanha já dominava, por exemplo, a Flórida. A Espanha já dominava o México. A Espanha já dominava o Peru. A Espanha já dominava a Bolívia, a Colômbia. Então a Espanha era um império onde o sol nunca se punha naquele momento, né? Quando o sol estava se pondo numa ponta do império, já estava nascendo na outra. Então, com Filipe II, a Espanha ela deterá Portugal, Filipinas, América Espanhola, né? E além disso, a Espanha ainda terá possessões dentro da própria Europa, como por exemplo a Holanda. A Holanda naquele momento era uma colônia espanhola, só para vocês terem ideia do poderio espanhol. Bem, mas qual é o impacto disso na interiorização do Brasil? Bem, pessoal, com a União Ibérica, literalmente Tordesilhas desaparece. Acompanhe aqui comigo no mapa que eu quero mostrar isso para vocês. Com a União Ibérica, essa linha aqui, ó, que é Tordesilhas, ela simplesmente vai desaparecer. Porque não faz sentido, é uma coisa só. E além disso, o que isso tem de impacto? Em 1581, será assinada entre a Espanha e Portugal a chamada Paz de Tomar. O que quer dizer isso, a Paz de Tomar? Ou Tratado de Tomar? Quer dizer que os espanhóis, Filipe II, reconhecem a autonomia dos portugueses em governar seus territórios. Tá? Então, a Paz de Tomar, ela mantém a autonomia para portugueses administrarem suas colônias. Isso daqui tem um impacto enorme, porque a partir desse momento, olha o que vai acontecer. O pessoal de São Vicente, que já não respeitava Tordesilhas, eles em busca de ouro e prata, eles vão entrar direto pelo território brasileiro,
para o interior do território brasileiro, em busca de índios, em busca de ouro, de prata, né? E aí, nesse momento, são intensificadas o quê? As bandeiras, né? Então, você tem o quê? A partir da União Ibérica, você tem o quê? A intensificação das chamadas bandeiras. E qual é a diferença, professor, mesmo entre bandeira e entradas? Bem, a diferença entre bandeiras e entradas é que, como eu falei para vocês, as entradas elas são financiadas pela coroa portuguesa, elas são oficiais, né? E elas têm o objetivo não de capturar índios, principalmente, elas têm o objetivo quê? De descobrir metais preciosos, né? As bandeiras, elas são bandeiras. Elas saem principalmente de onde? De São Vicente, São Paulo, no caso, né? Qual é o objetivo delas? Metais preciosos, mas também o quê? Índios. Escravizar índios também. E eles entram pelo território brasileiro nos chamados sertões. Imaginem vocês, você que talvez seja de São Paulo, esteja fazendo algum concurso aqui em Goiás, você ou que já foi a região, o litoral de São Paulo, e sabe da grandiosidade da Serra do Mar, imaginem vocês atravessarem a Serra do Mar, subir a Serra do Mar a pé, né? Existiam já trilhas, né, que ligavam São Paulo, como por exemplo a trilha do Peabiru, se eu não me engano, Peabiru, que ligava São Paulo, são um conjunto de trilhas indígenas que iam pelo interior do Brasil, ligando inclusive até o Peru. Mas definitivamente não era fácil, porque além de você ter que lidar com a Mata Atlântica, que é muito fechada, né, principalmente naquela época que estava preservada, você ainda tinha que lidar com a questão do perigo de animais peçonhentos, mas também com o perigo de morte provocados por índios, né? Porque não acho que os índios aceitavam a escravidão de bom grado. Eles não eram seres, ao contrário do que tentaram passar para a gente quando nós éramos crianças, que eles eram seres extremamente pacíficos e aceitavam a escravidão ou preferiam morrer a escravidão. Eles lutavam muito, né, para não serem escravizados. E não era à toa que eles eram massacrados, muitas vezes eram exterminados, tá? Então, as bandeiras elas vão se intensificar com o desaparecimento de Tordesilhas, a partir do momento que Portugal e Espanha se tornam uma coisa só, tá? E aí você vai ter o quê? As bandeiras. Porém, naquele momento, você também tinha um outro problema, né? Que era o seguinte: os índios eram o foco das bandeiras, mas já desde a década de 1540, mais especificamente a partir de 1548, chegam os primeiros jesuítas no Brasil. Os primeiros jesuítas no Brasil, né? A chamada Companhia de Jesus. Inclusive, o Papa atual, o Papa Francisco, ele é membro, ele é um jesuíta, ele é da Companhia de Jesus. Os jesuítas, eles tinham uma visão completamente diferente dos índios, do que os bandeirantes. Para os bandeirantes, os índios eram coisa, eram objetos, só eram seres para serem escravizados, os jesuítas não. Eles eram seres puros, né? Eles eram o que havia de mais puro, mais próximo do paraíso. Afinal, eles andavam nus, eles não tinham problema em mostrar, como diziam naquela época, as suas vergonhas, né, que eram seus órgãos sexuais. Então, para os jesuítas, eles eram seres puros, que deviam ser, na verdade, tanto para os jesuítas como para a coroa portuguesa, que sofreu uma grande influência da Igreja Católica. E deviam ser catequizados, deviam ser civilizados, amansados, né, os índios selvagens, etc. As armas deveriam ser evitadas ao máximo, né? E não é à toa que os jesuítas eles vão começar a fazer, nessa mesma época, as chamadas descidas ou subidas. O que eram as descidas ou as subidas? Eram justamente os jesuítas fazendo bandeiras em busca de aldeamentos indígenas para eles catequizarem, né? Qual era o objetivo aqui? O objetivo aqui era catequizar os índios.
e construiu o quê? Os chamados aldeamentos. Aldeamentos. Que eram, na verdade, você pegava os índios, colocava eles em áreas onde os jesuítas poderiam controlá-los e catequizá-los ali. É claro que os jesuítas faziam uso de mão de obra indígena, muitas vezes de forma escrava, disfarçada, mas era escravo. Mas entre os bandeirantes e os jesuítas era mais jogo os índios estarem com os jesuítas, essa é a grande verdade. Muitos aldeamentos terminaram em catástrofe também. Por exemplo, o próprio Bartolomeu Bueno, que é o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, que vai achar ouro aqui em Goiás, ele vai, em nome da coroa portuguesa, criar um aldeamento aqui em Goiás e vai terminar muito mal, porque, por exemplo, vai militarizar ao máximo esse aldeamento, isso não vai dar certo. Tá? Então, você tinha o que? As chamadas descidas e subidas. E era isso muito forte, por exemplo, no norte do Brasil, né? Através da bacia do Rio Amazonas. Né? Também subia pela bacia do Paraná, do Rio Paraná, e você acabava pegando o Araguaia, partia para o Tocantins, etc. e tudo. E qual era o grande lance dos jesuítas? Né? Era você achar o que é as chamadas drogas do sertão, né? Que eram uma espécie de ervas medicinais que eram muito valiosas na Europa. Tá? Um dos motivos do norte do Brasil pertencer ao Brasil e não a outros países é justamente porque os jesuítas eles entravam pela bacia dos rios, né? E eles iam em busca de índios, mas também em busca dessas drogas dos sertões. A companhia de Jesus era extremamente rica nessa época, sem dúvida. Tá? Bem, as descidas e subidas, então, elas buscavam índios, né? Mas assim, eles buscavam índios para catequizar, não para exterminá-los ou para escravizá-los, né? E também as chamadas drogas do sertão, né? Não era metais preciosos, eram chamadas drogas do sertão. E se davam principalmente o quê? Na região norte do Brasil. Isso também tem relação porque o fenótipo indígena ele ainda é muito forte na região norte. Porque apesar dos bandeirantes muitas vezes saírem de São Paulo, se embrenharem pelo interior do Brasil, chegarem a Goiás, chegarem à região de Mato Grosso, eles muitas vezes subiam pelos rios e desembocavam em Belém. Né? Andavam milhares e milhares de quilômetros, faziam isso a pé, né? Ou através de canoas. Bem, acompanhe aqui comigo, porque ainda há um outro tipo de bandeira que eu preciso destacar com vocês. E esse outro tipo de bandeira se dava o quê? Através dos rios. E elas são chamadas monções. Monções. Monção tem a ver com aquele regime pluviométrico de chuvas que acontece principalmente na Ásia. É muito marcante no Vietnã, no Laos, no Camboja, na China, na Índia, quer dizer, na Índia principalmente, né, chamadas monções. Mas no Brasil, as monções eram o quê? As bandeiras, só que por meio dos rios, né? Que era muito comum também acontecer. Bandeiras por meio dos rios. Então, por exemplo, você tinha o quê sendo utilizada para percorrer o interior do Brasil? Que era muito, muito comum mesmo, a bacia do Rio Tietê. Bacia Rio Tietê. Né? Bacia do Tocantins, Araguaia. Bacia Rio Paraguai. Né? Ou do Paraná, no nosso caso. Que era a única forma, por exemplo, de você chegar ao Mato Grosso. Né? Durante muito tempo não havia conexão terrestre com o Mato Grosso. Então, o que você fazia? Até bem recentemente não existia. Então, você tinha que fazer o quê? Você tinha que ir através dos rios, carregando canoas. Né? Isso também demonstra o seguinte, isso é destacado também no livro História de Goiás, que tanto os bandeirantes, né, nas suas bandeiras, monções, né, as entradas, eles tinham grande conhecimento das bacias hidrográficas do território brasileiro, porque eles tinham que saber exatamente
qual era o percurso que eles tinham que levar as canoas, né, via terrestre até chegar ao próximo rio navegável, né, de grande bacia. Então isso também é uma outra característica que demonstra conhecimento do interior do território brasileiro, que vai sendo desbravado desde os primeiros inícios da colonização. Tá? Bem, a gente segue, né, nessa nossa aventura histórica. Né? Então, aí eu falei já das entradas, relembrando, entradas. Bandeiras oficiais que eram financiadas pela coroa portuguesa, que tinha o objetivo de encontrar o quê? Metais preciosos, saíam principalmente de Salvador, capital do Brasil. Bandeiras, empreendimentos privados, financiados por homens que buscavam ouro, prata e índios para escravizar. O que esses homens eles recebiam em trocas? Né? Eles recebiam o direito de explorar as jazidas que eles encontrassem. Né? Pela coroa portuguesa. Teoricamente, toda a jazida pertencia ao rei de Portugal, mas o rei não tinha interesse de explorar ele próprio a jazida. Então o que ele fazia? Ele terceirizava, por meio desses homens, a exploração. Esses homens eles tinham que pagar, a gente vai ver isso, 1/5, 20% da produção ao rei de Portugal. O resto pertencia a eles. Tá? Bem, descidas e subidas. Os jesuítas eles chegam no Brasil por volta de 1548, 1549. Então eles buscam catequizar os índios. Então eles se embrenham nos sertões do Brasil, principalmente no norte do Brasil, em busca de índios para catequizá-los e das chamadas drogas do sertão. Isso dá principalmente na região norte. E as chamadas monções eram as bandeiras, mas via fluvial, pelas grandes bacias hidrográficas do território brasileiro. Então vocês veem que daí para frente, você já não tem respeito pela linha de Tordesilhas. Com a União Ibérica, a linha de Tordesilhas literalmente desaparece. Tá? Bem, seguindo. O que está acontecendo na Europa que também vai ter impacto, né, no Brasil? Bem, a gente está vivendo o período da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, e na Europa, com a União Ibérica, todos os inimigos da Espanha automaticamente também se tornam inimigos de quem? De Portugal, pessoal. Esse é um dos problemas da União Ibérica para Portugal. Então, por exemplo, os holandeses, naquele momento, eles tinham um papel importantíssimo que é no Brasil. Por quê? Porque os holandeses eles eram grandes financistas, né, da cultura de cana no Brasil. Eles financiavam a construção de engenhos, que eram as engenhocas mais... desculpe o trocadilho, mas eram os empreendimentos industriais naquele momento mais avançados do mundo, eram fruto de quê? De financiamento holandês. E aí, com a Espanha colonizando a Holanda e estando em guerra com a Holanda, né? E essa guerra com a Holanda não vai durar pouco tempo, né? Você vai ter uma guerra que vai durar, chamada Guerra de 80 anos entre Espanha e Holanda, que dura de guerra 2, 80 anos, que vai durar de 1588, se eu não me engano, até, 1568, até o quê? 1648, entre Espanha e Holanda. Ela é conhecida também como a Guerra de Independência da Holanda. O que vai acontecer? Se os portugueses eram aliados e os holandeses financiavam o empreendimento do açúcar no Brasil, o que vai acontecer nesse período? Os holandeses vão se tornar automaticamente inimigos de Portugal. Então o que eles vão fazer? Eles vão invadir, né? Eles vão invasão holandesa, Nordeste brasileiro. Os holandeses invadirão o Nordeste brasileiro. E aí você vai ter, por exemplo, Pernambuco sendo colonizada pelos holandeses. Né? Um período até considerado por muitos pernambucanos, boa parte da história, como um período áureo para Pernambuco, né? Que você vai ter um desenvolvimento muito grande social, desenvolvimento das artes, com o príncipe Maurício de Nassau naquela área. Então você vai ter o chamado Brasil holandês. Tá? Só que, paralelamente a essa guerra,
vai explodir uma grande guerra religiosa no mundo, que vai ser a pior guerra religiosa que vai acontecer em todos os tempos, e vai ser tão destrutiva que ela só vai ser superada em termos de destruição pela Primeira Guerra Mundial, séculos depois. E qual é essa guerra? A chamada Guerra dos 30 Anos. Acompanhe aqui comigo. Guerra dos 30 anos. Que vai durar. Guerra dos 30 anos. Que vai durar de 1618 a 1648. Tá? Que vai envolver boa parte dos estados europeus e ela vai ser uma guerra fundamentalmente religiosa. Religiosa. Entre católicos versus protestantes. Né? Essa guerra ela tem origem o quê? Na Reforma Protestante, que vai ocorrer em 1517, com o Martinho Lutero lendo na igreja do castelo de Wittenberg, se eu não me engano, as 95 teses que ele denuncia os desmandos da Igreja Católica, e a Contra-Reforma, que foi feita em 1545, né, que vai restituir o Tribunal da Inquisição, que vai queimar muita gente, inclusive um goiano. Né? Um goiano vai ser queimado, vai ser condenado, na verdade, pelo Tribunal da Inquisição. O nome dele, ele vai ser condenado, se eu não me engano, no ano de 1776. O nome dele é José Ricardo. José Ricardo. Isso aqui é uma observação que vocês coloquem, tá? Aí, que não faz parte da Guerra dos 30 Anos. Só uma observação que eu quero destacar. O nome dele é José Ricardo de Moraes. Ricardo de Moraes. Ele vai ser o único goiano condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. O que era o Tribunal da Santa Inquisição? Só para aqueles que não têm esse conhecimento, o Tribunal da Santa Inquisição era um tribunal da Igreja Católica que ela condenava os chamados hereges, tá? Aqueles que não professavam da fé católica. Muitos judeus foram condenados, também protestantes, né? E era muito mais, ou que negavam os dogmas da Igreja Católica, eram queimados vivos, tá? Isso não era um privilégio dos católicos. Mais tarde, os protestantes vão fazer a mesma coisa em outras partes do mundo, mais notadamente em Salem, nos Estados Unidos. Tá? E aí, bem, pegando essa informação só aqui, que eu peço que vocês tomem nota, não sei se cai, mas é uma informação interessante que vocês podem guardar. Se um dia quiserem cobrar uma banca dessa, já tem essa informação que o José Ricardo de Moraes ele foi o único goiano condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição, que atuava no Brasil colônia, apesar de não ter assim, uma atuação terrível como acontecia, por exemplo, na Espanha, mas ele atuava aqui e esse rapaz ele foi condenado. Bem, voltando para a Guerra dos 30 Anos, qual é o impacto da Guerra dos 30 Anos na vida do Brasil, na vida de Goiás? A Guerra dos 30 Anos ela vai gerar o quê? Ela vai gerar o declínio da Espanha como império. Né? A Espanha ela vai ser a grande derrotada da Guerra dos 30 Anos. Isso daqui tem um impacto muito importante, por quê? Porque ao longo da Guerra dos 30 Anos, vocês reparem que a União Ibérica ela vai durar o quê? De 1580 a 1640. Portugal vai se libertar justamente por conta do enfraquecimento da Espanha, que naquele momento era o grande império do mundo, vai se libertar do jugo espanhol. Né? Então aqui você tem o quê? Essa guerra tem o quê? O enfraquecimento do Império Espanhol, e uma das consequências é o quê? A libertação de Portugal, que ocorre 8 anos antes do fim da guerra, em 1640, que Portugal se torna livre da Espanha. O impacto disso é enorme para o Brasil. Por quê? Porque Portugal,
o Brasil estava sendo ocupado pelos holandeses. O que vai acontecer? Os próprios brasileiros, naquele momento até o mito de fundação do Exército Brasileiro, né, o mito das três raças, que vão se juntar portugueses, índios e negros e vão lutar contra a ocupação holandesa sem ordem de Portugal e vão expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. Mas quando os holandeses saem do Nordeste brasileiro, o que acontece? Eles levam mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas holandesas, ilhas, no Caribe. Essas ilhas vão começar a produzir açúcar. Então, se o Brasil ele não tinha um grande concorrente na produção de açúcar naquele mundo, basicamente o Brasil era o único grande produtor de açúcar no mundo para a Europa, o Brasil passa a ter, com a saída dos holandeses daqui, né, um grande concorrente. E aí vai marcar o quê? O declínio da indústria, do ciclo do açúcar no Brasil. É justamente esse declínio da indústria do ciclo do açúcar do Brasil que vai levar o quê? Vai levar cada vez mais a coroa portuguesa a incentivar aos bandeirantes, as entradas, a penetrarem no território brasileiro para encontrar o quê? Para encontrar metais preciosos, porque precisava-se urgentemente de uma outra atividade econômica que suprisse, né, a ausência do lucro que era gerado pelo açúcar. Então, acompanhe aqui comigo. Além disso, vai acontecer uma coisa interessante, né? E sem nenhum deboche, né, que é típico de piadinha nesse momento, Portugal vai assinar, logo depois da expulsão dos holandeses, a chamada Paz de Haia. Paz de Haia. E a Paz de Haia, ela tinha uma característica muito estranha, para ser bem sincero com vocês. Por que você tem uma característica muito estranha, né, com a assinatura da Paz de Haia? Porque a Paz de Haia, ela vai marcar o quê? Ela vai marcar o momento em que Portugal, mesmo os brasileiros tendo expulso, derrotados os holandeses, Portugal vai se comprometer a pagar indenização aos holandeses pela derrota militar deles no Nordeste brasileiro. Isso só vai aumentar a necessidade de Portugal de encontrar urgentemente ouro no interior do Brasil. Tá? Esse aqui é o impacto. Isso aqui vai fazer com que Portugal fique endividada. E reparem só, a situação de que Portugal sai da União Ibérica econômica é desesperadora. Portugal perdeu o controle do seu império. Portugal já não tem a sua grande atividade econômica do Brasil, que é a cana-de-açúcar como monopolista. Não, você já tem o declínio da cana-de-açúcar. Né? Os holandeses que financiavam, na verdade, agora se tornaram concorrentes, que eram os holandeses que pegavam o açúcar, financiavam o que? Eles pegavam o açúcar puro, refinavam e vendiam na Europa. Isso que acontecia, por isso que eles financiavam, eles ganhavam muito dinheiro assim. Agora não, eles têm a sua própria área de produção de açúcar, que eles vão retirar e vão refinar. Então, assim, eles têm uma vantagem enorme sobre Portugal. O Nordeste brasileiro nunca vai se recuperar dessa perda. E, além disso, Portugal se compromete num tratado a pagar indenização aos holandeses por uma derrota militar deles, de uma guerra contra o próprio Portugal, apesar de não ter sido autorizada por Portugal. Então, assim, isso daqui só vai aumentar o quê? A necessidade de buscar metais preciosos no interior do Brasil. No interior do Brasil. Bem, nesse sentido, com a entrada das bandeiras, com a entrada dos outros movimentos, né, das outras expedições, as primeiras jazidas de ouro encontradas no Brasil, elas vão datar da década de 1690, quando é encontrado ouro em Sabará, Taubaté e em outras áreas de Minas Gerais. Bem, nesse momento,
é iniciado o ciclo do ouro no Brasil. Tá? Dizem que já tinham encontrado ouro, mas, por exemplo, o Borba Gato, que era, inclusive, a estátua em São Paulo, ele não tinha, ele por ele ter desrespeitado as ordens do rei de Portugal, ele era o perseguido da coroa portuguesa, ele tinha necessidade ainda de negociar com Portugal, né, um indulto para que ele pudesse circular pelo território brasileiro de novo, sem correr risco de ser preso ou condenado. O que vai acontecer é que, em troca dele falar onde estava o ouro, ele vai ser perdoado pelos crimes contra a coroa, né? Então isso faz com que, a partir da década de 1690, já se saiba que há ouro na região de Minas Gerais. Bem, fato é que essas expedições de bandeirantes, como eu falei para vocês, saíram de São Paulo com milhares de pessoas, às vezes. Elas iam capturando índios e elas percorriam tanto o interior do Brasil que elas chegavam até Belém. Agora vocês imaginem a mortandade, a dificuldade, muitos morriam até de fome nessas expedições. Uma das coisas mais difíceis que existia, por exemplo, era botas, né? A imagem do bandeirante como um grande herói, isso é uma coisa muito recente, é do século XX, né? A própria historiografia de São Paulo vai trazer para a gente, né, essa ideia do bandeirante como um herói. Na verdade, não, o bandeirante muitas vezes ele fazia massacres, ele era truculento. A própria língua que eles falavam não era exatamente o português, chamada língua franca, uma mistura de português com tupi, né, que era uma coisa que só eles entendiam. Muitas vezes eles balbuciavam, eles não falavam, pessoas extremamente ignorantes. Né? Mas vai ser essa galera que vai realmente possibilitar a interiorização do Brasil, a expansão do Brasil para o interior. Né? Pessoal, eu paro aqui a aula agora, mas a gente volta em seguida. Né? Continua com a gente, isso aqui é diferencial.